preparar o nosso emocional, gente. Os demônios estão brincando com a cara dos cristãos. Nós não podemos aceitar isso mais. Nós podemos estar preparados com jejum e oração, mas se o nosso emocional está destabilizado, eu vou dizer para você, você vai falhar na sua missão de expulsar demônio. O demônio não resiste no nome de Jesus, mas ele sabe que você precisa estar emocionalmente preparado para expulsar ele. Paz do Senhor Jesus. Aqui é a Simone Nunes, terapeuta emocional e missionária. Nós vamos falar nessa tarde sobre a ansiedade e a depressão, medido dentro da palavra do Senhor Deus. E você sabe que às vezes, até pra gente fazer uma live dessa é difícil, viu, gente? Porque não é uma live normal. É uma live onde a gente vai repreender até demônios. Porque demônio não se expulsa só com oração e jejum. Expulsa também com o nosso mental preparado. Você pode ir em nome do Senhor expulsar demônios, mas o diabo vai usar suas feridas para paralisar você. O que eu quero falar para vocês nós podemos estar preparados com jejum e oração, mas se o nosso emocional está destabilizado, eu vou dizer para você, você vai falhar na sua missão de expulsar demônio. O demônio não resiste no nome de Jesus, mas ele sabe que você precisa estar emocionalmente preparado para expulsar ele. Não é só jejum e oração. É algo muito importante nós aprender isso, gente. Não é só jejum e oração que nós expulsamos demônios. Então vamos preparar o nosso emocional, gente. Os demônios estão brincando com a cara dos cristãos. Nós não podemos aceitar isso mais. Antigamente, os cristãos estavam com a perna doendo, estavam com o braço quebrado, estavam acamados e estavam indo para a igreja. Ainda que, gente, até alguns dias atrás acontecia isso, alguns anos atrás, acontecia isso, nada segurava uma pessoa que queria um milagre. Agora não. Agora a pessoa pode estar saudável por fora, mas o mental dele está paralisado, ele não vai na igreja. Ela não vai na igreja porque está sentindo gorda demais. Ela não vai na igreja, parece que não tem roupa. O cabelo dela caiu igual o meu caiu. Assim, ó, eu não vou nem sair mais na rua porque meu cabelo caiu. Eu não tenho nada. Às vezes o guarda-roupa tá cheio, mas fala, eu não tenho roupa, eu não tenho calçado, eu não vou. Eu tenho vergonha de ficar no meio daquela irmã. E o que o diabo faz? Você tá preparado com jejum e oração, mas o seu mental, ele tá usando a sua mentalidade para derrubar você, porque ele sabe que você, no mundo espiritual, o diabo tem medo de você. O diabo tem muito medo da tua garra, mas ele sabe que ele vai te paralisar pelo seu mental. Ele vai usar suas sujeiras emocionais, gente, nós estamos falando da depressão e ansiedade. Muitos crentes, eu sou cristã há mais de 29 anos eu sou cristã, dirigente de igreja há muitos e muitos anos, lidei com várias pessoas nessa minha trajetória, e o que eu mais vejo dentro das igrejas são homens e mulheres de Deus paralisados pelo emocional. O diabo parou ele, não é porque ele não ora e não jejuma, nem porque ele está em pecado, não. É porque ele está com emocional, ele está com sujeira da genética dominando ele. Ou seja, ele está sendo marionete do inconsciente dele. E nessa live, gente, nós vamos derrubar muito demônio. Um monte de gente que acha que crente não tem depressão. Um monte de gente acha que crente não tem nada disso. Mas eu quero hoje provar que crente pode passar por esses problemas, inclusive dentro da palavra do Senhor. Para que ele nos acompanhe. Olhe comigo, minha irmã, e já prepara sua Bíblia aí. Nós vamos usar a Bíblia, nós vamos falar da ciência dentro da palavra do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, eu peço a tua direção, Senhor Deus, nessa live que eu vou fazer. Que nessa live terapia o Senhor possa tocar corações. E que os demônios que têm paralisado essas mulheres, esses homens, Senhor Deus, pelo emocional deles, com depressão e ansiedade, caia por terra, porque ela vai mover. Ele vai se mover, porque o Senhor se move com quem se move. Então eu quero declarar, Senhor Deus, a tua companhia conosco, e que o teu Espírito Santo de Deus possa abrir mais a mente de cada um que está aqui, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Vamos seguindo adiante. Deixa eu falar sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? Para o Senhor Jesus, a ansiedade é excesso de futuro. Digamos que eu estou aqui em Pouso Alegre, mas a minha mente está lá nos Estados Unidos. Raciocina comigo. A ansiedade é a gente ligado no 220, mas o nosso corpo não sai nem do lugar. Eu gasto a minha energia com milhares e milhares de pensamentos, de coisas que eu desejo fazer, mas o meu corpo não consegue.
Então eu gasto a minha energia aqui, o meu corpo aqui não consegue fazer. Meu corpo aqui não consegue acompanhar essa mente. Então é ansiedade, excesso do futuro. Então sobrecarregou aqui, paralisa aqui. Porque esse corpo é movimentado por essa mente. Então a ansiedade é excesso de futuro. Então depressão é excesso de passado. A minha mente ficou paralisado em dores do meu passado. E o meu corpo não sai do lugar. A minha mente ficou paralisado há 10 anos atrás, se aconteceu uma traição. Há 20 anos atrás, que meu pai ou minha mãe brigaram, se separaram, foi embora, depois eles voltaram, mas a minha mente ficou paralisado lá. A minha mente ficou paralisado numa dor que foi tão forte de um luto. Aí, às vezes, essa dor tão forte aconteceu há 20, há 30, 5, há um ano atrás. Porém, que o meu corpo não consegue ir para frente, porque a mente é tocada, o corpo é tocado por essa mente. Então, a depressão é uma bagagem do passado. Digamos que cada ano que você tem, aumentou mais 100 quilos dessa bagagem do passado, bagagem de dor. Ah, Simone, eu já perdoei isso que aconteceu comigo, essa traição, essa punhalada que me deram nas costas, esse machucado que fizeram comigo. Eu já perdoei, você perdoou, mas o seu inconsciente não perdoou. O nosso inconsciente, ele armazena tudo aqui dentro da mente. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Então, o nosso espírito entende pela palavra do Senhor sobre o perdão. Perdoar 400, né? Perdoar 70 vezes 7, 490. Mas o nosso racional, que é o biológico, não perdoa desse jeito. É como se fosse um machucado aberto. E se eu não lavar esse machucado, suturar, não vai fechar, só vai ficar infeccionado. Então o meu lado racional perdoou. Mas o meu inconsciente, que é carnal, ficou aberto. E cada vez que eu escuto alguém falar, nossa, a fulana está passando por um problema desse jeito, por exemplo, nossa, a fulana está passando por um luto. A minha mente vai carregar um luto que já aconteceu comigo no passado. Então é um gatilho emocional que traz de volta e começa a vir a depressão. É um gatilho emocional que traz a ansiedade. Ou seja, digamos que lá na infância, você viu seus pais passando dificuldade financeira, ou viu o seu pai beber, ou sua mãe beber, ou então você ser abandonado por esse pai, sua mãe ter que trabalhar muito. Então, quantas coisas que acontecem no nosso dia a dia traz essas dores que estão armazenadas no inconsciente. Isso torna-se depressão, bagagem do passado, dores não resolvidas aqui, resolvida no racional, mas no inconsciente não. Ansiedade é excesso de futuro, ou seja, lá na minha infância aconteceu tantas coisas que eu queria ser grande para resolver. Então o inconsciente entende, toda vez que aparecer um problema, você precisa ir lá para o futuro para resolver. Então a pessoa que tem excesso, ansiedade, excesso de futuro, ela pensa, acaba a energia e ela não faz nada. A pessoa que tem depressão, ela não pensa e não sai do lugar. Vamos para os sintomas da ansiedade? Você pode colocar aí para mim qual que é os sintomas da sua ansiedade. Sua não, irmãs. Repreende isso. Qual que é os sintomas da ansiedade que você tem tido crise? Ela não é sua. Os sintomas mais comuns é coração acelera, a pessoa acha que vai morrer. Suor, né? Que é a sudorese. A pessoa soa de molhar roupa. A pessoa fica com as mãos tremendo. Ou então as mãos da pessoa ficam assim. E nós que somos crentes, vamos lá orar e repreender que é demônio. Mas não é crise de ansiedade que atingiu o nervo e a pessoa chegou a ficar assim com a mão. E isso acontece aí. Eu sei alguns sintomas porque eu também já tive ansiedade. É uma dor no peito tão forte, que a gente começa a ficar sem ar. De repente, a dor no peito vai apertando e começa a ficar sem ar. Na verdade, eu ficava assim pro meu marido. Aperta meu peito aqui, por favor, aperta, por favor. Parece que aquela dor precisava que alguém apertasse. Tremor, inquietação, coração acelerado, isso, sudorese. E a gente aperta o peito, é assim que eu ficava assim, eu chamava ele, Adriano, aperta pra mim, por favor, aperta. E a gente chorando, querendo que ele apertasse para ver se tira aquela dor, mas não tirava. E a gente vai ficando com falta de ar, parece que o coração começa a acelerar, parece que vai sair pela boca. Gente, é terrível a ansiedade. A ansiedade é excesso do futuro. Tudo que eu quero
é sair dali. Mas o que acontece? Começou foi aqui. Essas manifestações de tremor, inquietação, dor no peito, sudorese, coração acelerado, pé e mão gelada, dor no peito, isso só é o corpo manifestando uma coisa que já está aqui. Então, o corpo grita quando eu não sei controlar a emoção daqui. Então, são emoções que eu quero resolver lá na frente. Então, eu quero usar agora, entrar na palavra do Senhor para nós já começar a falar sobre isso. Aí você começa a tomar medicamentos. Aí você começa a tomar vários tipos de medicamento. Cada pessoa, o médico, passa um tipo de medicamento conforme o seu organismo. É a sertralina, a fluoxetina. De repente você está tomando um tipo de medicamento, de repente você está 3 para ansiedade. É um calmante para isso, é um calmante para aquilo. Você não suporta mais ficar no meio dos outros. Você não vai no culto mais, você não suporta mais o cheiro daquele perfume. Ou então alguém do nada. Gente, uma coisa que acontece muito é você ficar irritado com uma pessoa do teu lado. Aquela pessoa não fez nada com você, mas você não suporta mais olhar na cara daquela pessoa. Você olha, nossa, eu não suporto isso. Você não suporta nem a voz da pessoa no áudio. Existe crise de ansiedade que faz a gente ficar tão irritado. Outra, com pessoa lenta. Você não suporta a lentidão que a pessoa fala. É triste ser assim. É horrível ser assim. Não é culpa da gente. Eu sei. É culpa do nosso corpo. Mas tá tudo explicado. E como eu falei, o diabo usa isso para nos paralisar. De repente eu não consigo mais ficar no meio do ciclo de oração. De repente eu não consigo mais ter paciência com nada. De repente a gente começa a tomar medicamento, outro. E os efeitos colaterais desses medicamentos vai ficando cada vez prejudicioso pra gente. A gente começa a comer demais. A pessoa começa a usar medicamento para ansiedade, ele começa a ficar gordo. E a gente começa a ficar gordo, inchado. E a gente começa a achar ruim pela nossa estética. Ah, não, roupa nenhuma serve em mim. Ah, não, agora eu tô gorda demais, olha o meu rosto. Ah, não consigo ficar no meio das irmãs mais não, tô gorda demais. Os efeitos colaterais do medicamento que você toma. Aí você vai lá no médico, ele passa outro medicamento. Aí de repente você não tá dormindo mais de noite. Eu não durmo de noite, eu durmo de dia. De noite eu não durmo, mas de dia eu durmo. Outros efeitos colaterais da ansiedade é dormir muito, me isolar. Eu não quero ver ninguém. Vamos para a palavra do Senhor, vamos descobrir dentro da palavra de Deus pessoas que passaram a mesma coisa. Vamos. Deixa Jesus te abraçar nessa tarde. Deixa Jesus te abraçar nessa tarde. Hoje nós estamos falando sobre da ciência e da palavra do Senhor sobre ansiedade e depressão. E quero provar para você como que o diabo usa isso contra você. Temos o nosso amado irmão Elias. Ele passou por um problema tão grave de depressão e ansiedade junto. Tinha uma viúva de Sarepta. Ele foi lá e aumentou o azeite dela. Elias, aquele que orou e fez chover, aqui que Elias desafiou 450 profetas de Baal e falou assim que o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus. Elias foi lá, aqueles profetas de Baal oraram, rezaram e não foi ouvido. Elias apenas com uma oração ao Senhor. Está escrito no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Apenas uma oração, estamos lendo o capítulo 19, do 1 ao 14. Pega a sua Bíblia para você acompanhar comigo. A Bíblia diz assim que ele fez uma oração, os profetas de Baal orou até meio-dia. E ele fez uma oração, Senhor, o Senhor é Deus, responda a minha oração. Olha que homem que tem intimidade com Deus. Olha a intimidade, gente. Ele não fez vigília, ele não fez 40 dias, não foi 21, não foi 7 dias. Foi uma frase. Esse homem tinha intimidade com Deus. E o Senhor Deus respondeu com fogo. Todos puderam ver que Deus de Israel é Deus, que o nosso Deus que nós servimos é Deus. Pronto, em seguida o Senhor mandou chuva, que estava há muito tempo seco naquele lugar. E todos puderam ver que Deus é Deus. Jezabel, a mulher de Acabe, a rainha, né, que comandava naquele lugar, descobriu que os profetas dela tinham sido mortos.
Os profetas dela tinham sido envergonhados, o Deus dela tinha sido envergonhado. E ela falou, não vou deixar barato. E ela vai, manda um recado, ela manda um mensageiro para falar com esse homem que tinha intimidade com Deus. Olha, por isso, mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com os profetas de Baal. Ela mandou um mensageiro dar um aviso. Olha o que ele fez. Elias, aquele homem que tem intimidade com Deus, aquele homem que não fez 40 dias de oração, nem 7, ele fez uma oração, não foi de 1 hora. Para mim, não foi apenas de 1 minuto, e olha se foi isso. Elias teve medo no versículo 3, capítulo 19. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. E ele deixou uma pessoa responsável pelo serviço dele. A primeira coisa que acontece com a pessoa que está com depressão é achar que está todo mundo contra ele. Aí a primeira coisa que ele faz é delegar. Ele delega. Ele coloca alguém para fazer os afazeres dele. Nós, mães, colocamos os filhos maiores para fazer o serviço de casa, porque nós não conseguimos. Nós só quer dormir, comer, dormir ou ficar sem comer. Aí a gente começa a delegar. O filho mais velho, faz isso pra mãe. A mãe tá mandando, você me obedece. Ou então o marido, faz isso pra mim, eu não tô aguentando de dor de cabeça, hoje eu não tô passando bem. Faz isso pra mim, fulano. Faz isso pra aquilo, Bertano. Elias fez isso. Elias fugiu da responsabilidade dele. Quando nós estamos com depressão, nós não conseguimos. A nossa mente fica em excesso, e nós não conseguimos fazer as nossas coisas. Nós joga a nossa responsabilidade em cima de outra. Elias fez isso. Entender melhor sobre a ansiedade e a depressão, que é os nossos pensamentos. Quando você vai procurar alguma coisa no Google, você quer saber sobre feijão tropeiro. Aí você vai colocar lá, vai escrever lá no Google, feijão tropeiro. Aí vai aparecer vários restaurantes que servem feijão tropeiro. Só que aí você vai colocar feijão tropeiro caseiro. Aí vai aparecer vários outros. Aí você vai especificar de novo. Feijão tropeiro na minha cidade. Aí vai aparecer vários endereços. Então o que eu quero usar como exemplo? Quando nós estamos em crise de ansiedade, que é aqui dentro da cabeça, a nossa mente acha que nós vamos morrer. O coração tá achando que nós vamos infartar, né? Esse efeito colateral que dá no nosso corpo, sudorese, tremedeira, achando que nós estamos infartando, é porque o seu pensamento é igual ao Google. Aí você colocou lá, vou morrer. Então, o seu Google aqui dentro da tua cabeça vai começar a procurar palavras de sentimento de fracasso. Eu sou um fracasso, a minha vida não vale nada. Eu não sirvo para nada. O seu Google aqui, ele não separa bom ou ruim. Ele vai começar a pensar todos os momentos de fracasso que você já viveu na sua vida para trás. Eu tenho 43 anos. Se eu falar assim, eu sou um fracasso, o meu cérebro vai começar a pensar em todos os sentimentos de fracasso que eu tive. Quem sabe eu tive fracasso quando meu marido ficou desempregado, quando eu era solteiro. O cérebro vai procurando igualzinho o Google, começa a procurar as pesquisas que você procura. Aí você fala, sou um fracassado, ele vai procurar. Você sentiu fracassada quando você tinha 20 anos, aí ele vai trazer aquela dor no peito, vai ficando apertada. Aí vai começar, quando você às vezes foi assaltado, aí vai trazer aquele medo, aquela aceleração da dor do dia que foi assaltado. O seu Google dentro da tua cabeça, todas as palavras que você não consigo, não dou conta, não valo nada, minha vida não presta pra nada, vou ser traída de novo. O Google dentro da tua cabeça vai procurar todos esses pensamentos que já estão aqui, que você liberou perdão, que você agora está em outro lugar, só que ele vai sair procurando isso aqui dentro da tua cabeça. E vai trazendo, é por isso que começa o coração acelerar, porque ele está trazendo todas as dores já vividas antigamente para os dias atuais. Tá fazendo sentido aí, minha gente? Vocês podem falar para mim se vocês estão entendendo bem? Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Já mandaram um aviãozinho dessa live para suas amigas? Nós não podemos deixar elas sem saber disso. Então deixe seus coraçãozinhos aqui, pode ser, gente? Você pode também compartilhar? Então vamos lá, gente. Você está marcando aí na sua Bíblia, né? 1 Reis, no capítulo 19. Aí nós vemos que
Eu já expliquei para você como que seu cérebro fica. O seu cérebro fica procurando dentro da tua cabeça todos os momentos de fracasso conforme aquela palavra que você estava tendo. Por exemplo, eu tô com o coração acelerado hoje porque o boleto vai vencer, nós não tem dinheiro. Nossa, minha vida, dinheiro não vale nada. Aí você vai lá, seu cérebro vai procurar alguma coisa de dinheiro não valer nada. Seu cérebro vai lá na tua infância e vai lembrar o dia e vai trazer a dor do dia que não tinha arroz, do dia que não tinha leite, do dia que a sua mãe estava chorando, o dia que você estava na rua. O seu cérebro vai trazendo essas dores. É isso, aí começa a ficar com aceleração, ansiedade. Começa a ficar com depressão. Você começa a ver os problemas que você está vivendo nos dias atuais como se fosse a dor da morte. É por isso que você acha que você vai morrer. Aí você vai na emergência, eles te tratam tão mal lá, né? Você vai lá 2, 3 vezes, eles começam a falar assim, essa pessoa está fingimento. A sua família começa a falar assim, isso aí, essa pessoa está precisando trabalhar, não é? Isso aí é preguiça, você precisa de um serviço. É isso, não é? É muito triste a gente aguentar isso, mas a gente aguenta, eu sei. Mas aí Elias teve esse problema. O servo de Deus, aquele homem que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus e Deus ouvia imediatamente. Ele teve depressão e ansiedade. Na hora que apareceu um problema, Elias delegou tudo que ele tinha que fazer e foi fugir. A Bíblia diz assim que ele foi fugir. Então, o que a gente se sente inseguro? Elias se sentiu inseguro. Elias, um homem que tinha muito contato com Deus, cheio do Espírito Santo. Mas a insegurança dele começou a destruir aquele homem cheio do Espírito Santo. A ansiedade sua atrapalha você. Você pode ser cheio do Espírito Santo. A ansiedade atrapalha você e você começa a ficar inseguro. Elias foge. A Bíblia diz que ele fugiu. Ele saiu correndo, ele fugiu. Aí ele senta debaixo. Aí ele delegou as obrigações dele para alguém, né, para um servo dele. E foi fugir de medo. Qual que é a ameaça que está fazendo você fugir do seu chamado? Qual que é a ameaça que o seu cérebro também está procurando as outras dores não resolvidas dentro da tua mente e está paralisando você, fazendo você fugir do seu chamado? Não vou na igreja mais. Não tem nada contra ninguém. Ou, não, aquela irmã olhou para mim com o olho torto. Ou então não ganhei oportunidade. Ou então o outro foi levantado e eu não. Qual que é o medo? Qual que é o gatilho emocional que paralisou você do teu chamado? Elias também passou por isso. E a Bíblia diz assim que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele entrou num deserto. Olha bem, Elias entrou no deserto. Às vezes você entrou no deserto por conta própria. Você resolveu ficar em casa e fala, ninguém da igreja me visita. Ninguém da igreja me manda mensagem. Não vou mais na igreja, os irmãos não amam eu. Pastor não veio me visitar. A Bíblia diz assim que Elias Elias foi para o deserto por conta própria. Às vezes você foi para o deserto por conta própria. Você está aí falando, o pastor não me visita, os irmãos da igreja não me visitam. Mas não, gente, você está com um problema no seu biológico, no seu inconsciente, que trouxe as dores sua. E você entrou no deserto por conta própria. Você entregou seus cargos, igual Elias fez. Elias... o medo dele, a insegurança dele, daquele homem cheio do Espírito Santo. O problema biológico dele vai atrapalhar aquele homem cheio de Deus. E os primeiros sintomas da ansiedade e depressão, dormir. Me isolar e dormir. Eu estou te mostrando dentro da palavra do Senhor. Alguém que teve isso. Mas também Moisés disse, mata-me Deus. Números 11, 15. Jó disse também. Jó tinha uma grande depressão. Olha o problema que está passando Jó. Jeremias falou, maldito seja o dia do meu nascimento, assim como Jó. Todas as vezes que nós estamos em fase de depressão, ansiedade, nós queremos morrer. Mas não é morrer de verdade, nós só queremos sair daquela dor. Já que nós não podemos matar nós mesmos, nós queremos dormir. Eu vou dormir que vai acabar. Primeiro eu entro no deserto, eu me isolo. Deserto é o quê? Eu me isolei. Aí eu começo a choramingar, ninguém me procura, ninguém me vê, o pastor não me visita, as irmãs não me visitam, a minha família me abandonou. Não foi você. Mas não é culpa sua, minha amiga. Não estou falando isso que é culpa sua. É o seu inconsciente, você está sendo marionete do seu inconsciente. O seu inconsciente está fazendo você acreditar que isso é uma verdade absoluta. É por isso que nós vamos no médico
E às vezes, 2, 3 vezes, eles não nos tratam mais bem. É porque eles sabem que aquilo lá não é verdade. E uns, infelizmente, eles não têm compaixão da gente mesmo, não. Porque é algo da sua mente. A sua mente acredita que é verdade. Então o seu cérebro acredita que você está passando por isso. Você está abandonada mesmo pela igreja. A igreja que é ruim. Aí você muda de igreja, a outra igreja também é ruim. Mas eu quero te dizer, não existe igreja perfeita mesmo, não. Mas você está sendo marionete do seu inconsciente. O seu inconsciente está fazendo você acreditar numa coisa que não é verdade. E o diabo sai mesmo da igreja. Sai mesmo do teu cargo. Você não vale nada mesmo. Olha lá, o irmão não gostou. Toda vez que você tem um lixinho aí, o diabo faz isso. Não é Deus que vai dar o basta para você. É você. Porque nós somos corpo, alma e espírito. O impossível é para Deus, o possível é para nós. E nós vemos que Elias foi para o deserto, nós nos isolamos. A irmã que começamos a achar que ninguém valoriza o que eu estou fazendo. Isso é uma verdade que está no meu inconsciente, que o diabo usa contra nós. Senhor, eu fiz demais na sua obra e ninguém me valorizou. Foi assim que Elias ficou. Só que ele estava sendo marionete do inconsciente dele, gente. Ele estava sendo marionete do inconsciente dele. Você pode estar sendo marionete do seu inconsciente. E Satanás está gostando porque você não canta mais. Você não prega mais. Você não consegue ir mais nos cultos de doutrina da tua igreja. Você não consegue mais olhar para o irmão como um amor porque você acha que ele está te perseguindo, que ele está falando mal de você. Às vezes ele está sendo usado pelo diabo para fortalecer isso aí. Sim, porque às vezes a pessoa também dá lugar pro diabo para fortalecer a dor que você já está vivendo. Não estou falando que não, viu, gente? Então, seguindo adiante, Elias teve insegurança. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas a insegurança dele destruiu o chamado dele. Fez ele começar a enxergar a vida, né? Não dependa da opinião alheia. Eu fiz tudo pro outro e não me valorizou. Isso é dependência emocional. Já falei sobre isso essa semana. Eu fiz a minha amiga, ninguém me valoriza. Ela me pisa em mim. Quando chega outra pessoa melhor do que eu, ela desfaz de mim. Isso é dependência emocional. Isso é uma dor do seu inconsciente. E o diabo usa isso contra você também. Então, não dependa da opinião dos outros. Veja o seu valor. Você é especial. Dê o seu melhor e não espere que os outros se agradem disso. Você acha que eu sei qual que é o meu valor? O outro, eu não dependo da opinião do outro para me seguir adiante. Eu aceito crítica construtiva de quem constrói. De quem não constrói nada, eu não aceito. Eu aceito crítica construtiva dos meus pais e do meu marido. Mas de quem não constrói nada, eu não aceito. Seja assim também. Não dê o poder para o outro derrubar você. Não vive se comparando com outras pessoas. Se você for fazer algo, não se compare. Dê o seu melhor. O seu melhor não é igual ao melhor do outro, entende? Você é especial do jeito que você é. Elias acreditou na primeira mentira que contaram para ele. Qual foi a mentira? Você vai morrer amanhã, Elias. É mentira. O seu corpo começa a acelerar porque você começou a ficar com aquele negócio. Sou fracassado, não consigo, não dou conta. Aí o seu corpo começa a procurar aqui, o biológico. Você começa a procurar todos os momentos que você passou que foi difícil. Todos os momentos de fracasso, de angústia, o seu corpo começa a procurar. Às vezes uma irmã veio, pisou no seu calo, machucou você mesmo. Uma pessoa te traiu. E essa dor dessa traição traz de volta uma dor de uma traição de antes. De antes. Às vezes sua mãe comparou você com seu irmão mais velho. Às vezes, é isso. Aí esse gatilho emocional traz a dor. Aí você começa, a dor saiu aqui, por causa do gatilho emocional, e você começa a falar, não consigo mesmo nada. Tudo que eu começo, nada dá certo. Só que não é nada. Você está trazendo uma dor de antes. Aí pronto, essa dor começa a continuar, e você começa a se sentir cada vez oprimido. Aí você se isola igual Elias para um deserto, dorme. Sono da indolência, não quero saber de ninguém, não quero ver ninguém. Todo mundo morreu, pode me matar também, Deus. Cuidado, cara. Ele teve medo e desânimo. O desânimo toma conta de quem está com depressão e ansiedade. Versículo 3, Elias deixou tudo para os outros fazer. Ele era destemido, mas o desânimo roubou os princípios dele. O desânimo está roubando os seus princípios, irmã. Você era fiel em todos os trabalhos da igreja, agora você tem desculpa para não ir em lugar nenhum. Minha roupa não, eu não tenho roupa. Essa cor desse uniforme da igreja eu não gostei. Você começa a quebrar princípios. Isso mesmo. O seu desânimo, você arruma um punhado de desculpa. O seu desânimo faz você quebrar princípio. Cuidado quando a gente quebra princípio. Outra coisa, orgulho. Eu não admito que eu tenho depressão. Isso aí é frescura. Isso aí é coisa do diabo. Se a pessoa tem pecado, tem isso.
Eu quero dizer para você, você é carnal. Elias é carnal, o homem de Deus. Eu estou provando para você que Elias, um homem de Deus, que orou, fogo caiu e mostrou que Deus... Ele não fez uma vigília, ele não fez campanha, ele fez uma oração que eu acho que foi de 1 minuto. E Deus respondeu, um homem que tinha intimidade com o Pai. E ele teve depressão e ansiedade. Ele teve depressão e ansiedade. Então o que acontece? Ah, Senhor, o seu povo, no versículo 10. Olha o que ele fala no versículo 10. Para você ver o que ele fala, que é os sintomas, mesmo sintoma de ansiedade e depressão que você tem. No versículo 10, ele disse assim, ele respondeu, tenho sido muito zeloso, Senhor. Ó Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, Senhor, eu sou o único que guardou o seu mandamento. E mesmo assim estão pisando em mim, Senhor. Sabe aquelas pessoas que não admitem que tem um problema? Não. Eu que sou injustiçada aqui. Porque ninguém da minha igreja me visitou. É a irmã que é ruim comigo. Às vezes o diabo está usando até ela para ser ruim com você, porque já viu que essa é a sua fraqueza. Elias começou a ficar com orgulho, não admitindo que ele estava com problema. Elias ficou com orgulho e não admitiu que estava com problema. Ah, Senhor, foi o povo que quebrou aliança contigo. Eu não. Eu fiz tudo certo, Senhor. Eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade. Eu oro, eu vou para um monte. É assim. E o que eu quero dizer para você, eu fui assim também. Fui assim também, fiquei mal, gente, mal demais. Os dons de Deus na minha vida começou a ficar lá embaixo, enterrado por causa dessa depressão e ansiedade, que o meu orgulho, igual Elias no versículo 10, não admitia. Não, eu oro, eu vou para madrugada, eu prego. Mas dentro da minha casa, só eu sabia. Aí os meus filhos, o meu marido tava vendo quanto que eu estava ficando insuportável de ficar perto de mim. Eu estava uma pessoa coicenta, brava, nervosa ou chorosa. E tudo eu achava que era o diabo. Eu achava que era perseguição. E eu orgulho, gente, de admitir que tem um problema. Nós somos corpo, alma e espírito. Esse corpo carnal, embora você ora, ele fica com câncer, não fica? Ele pode ter gripe, não pode? Então, depressão também é a mesma coisa. Vim tratar numa terapia. É igualzinho você ir no médico, ortopedista, no ginecologista, no neurologista. Vim tratar na terapia igual eu. Você tem que procurar alguém de confiança, alguém que fala a sua língua. E eu tô aqui. Sou serva de Deus especializada na neurociência para tratar você. Porque eu passei por esses problemas. Eu sei que eu não queria tratar um pouco, com medo de escandalizar a obra. E eu sei. E procurar médicos que não entendem a minha linguagem. Eu não queria, para não escandalizar. E eu sei, o amor pela obra também faz a gente ser assim. Eu sei. Mas o que aconteceu com Elias? O orgulho dele. Ah, eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho depressão, ansiedade. Isso é frescura. Isso é para rico. Eu oro. Por que eu vou ter isso? E infelizmente, às vezes nos seus ações você sabe o tanto que você tem. Porque o seu cabelo começou a cair. Você começou a engordar. Você começou a isolar. Gente, eu passei por isso. Por isso que eu sei com propriedade o que eu tô falando. Gente assim. Mas nós estamos aqui hoje para mostrar uma esperança. Porque nós somos um soldado. Gente, continua... Cadê seus coraçãozinhos daí, gente? Vocês não mandou? E você que tá aqui no YouTube, já se inscreveu no meu canal? Se você não se inscreveu no meu canal do YouTube, já se inscreva agora. Já estamos falando sobre a ansiedade e a depressão versus Bíblia, que crente tem depressão e ansiedade e precisa ser tratado com médicos especialistas nisso. Isso nós estamos tentados segundo nossos próprios desejos, segundo nossas próprias feridas. Então nós precisamos fechar as nossas feridas. As brechas que a gente acostumou falar na igreja, nós precisamos fechar essa. E aí, já mandou um aviãozinho para aquela amiga que precisa de ouvir essa palavra? Já está anotando aí, porque às vezes você também fica pensando que é só o outro que precisa dessa palavra, mas é você. Se é você que está aqui nessa live, é você que precisa de ouvir. Então o orgulho de Elias fez ele afastar também. Às vezes nós também somos assim. No versículo 14, Elias falava, Senhor, eu sou o único. Vitimismo. Gente, a depressão, a ansiedade, forma aqui dentro da cabeça da gente uma verdade absoluta que nós somos o único. Senhor, eu sou a vítima. É autopiedade. Aquela pessoa que tem autopiedade de si mesmo. Tem vitimismo. Ele falou, Senhor, eu sou o único aqui. Sou o único. Só que a Bíblia diz no versículo 14 que tinha 7.000 ainda. Não, e ele falou, sou o único, Senhor, que estou vivo. Por isso que eu estou escondido aqui nessa caverna. Faz tempestade em copo d'água. Nós fazemos tempestade de copo d'água. Gente, estou deixando claro para vocês
que esse vitimismo, esse sentimento de insegurança, esse orgulho não é de propósito. Você está sendo marionete das dores, da doença que está no seu inconsciente, que trouxe dores antigas aqui. Então você tem tudo como verdade. Assim como você achando que você vai infartar. Assim como você achando que você não passa daquele dia. Então, é uma verdade que o seu inconsciente formou que é verdade. Por isso que tem esses sintomas no corpo. Sudorese, coração acelerado. É uma verdade. Mas não quer dizer que é uma verdade verdadeira. Enquanto não curar essas feridas emocionais, você vai continuar fraco na igreja, debilitado mesmo orando. Outra coisa também é a ofensa. Nós nos ofendemos com tudo que os outros falam, mas o veneno só mata quando a gente engole, não é, gente? O veneno só mata quando a gente engole. Se você não engolir um veneno, você não morre. Então alguém veio e te ofendeu. Ah, a pessoa veio e falou de mim o que eu não sou. Tá bom, não é, você não é, tá tudo bem. Jogar uma ofensa em você, lembra quem você é. O veneno só mata quando a gente engole. Então deixa de engolir. Às vezes ficamos como a dracma perdida, tudo por conta de crise de ansiedade. Exatamente, Jennifer. Mas a dracma perdida foi bem usado, Jennifer. A dracma só foi achada porque alguém acendeu a luz e fez o que mais? Varreu. A dracma perdeu, os dons perdeu. Mas só dá para achar esses dons se nós acender a candeia. O que é a candeia? Acender o entendimento e depois varrer. Se só acender não ia achar. Ela precisou varrer canto a canto para achar a dracma. Então, tá na hora de você varrer canto a canto. Às vezes, a sua genética traz muita sujeira que veio no nosso DNA. Entendeu, gente? Para achar a dracma perdida, não precisa só acender a luz. Não precisa só você entender que tem um problema. A pessoa chega ao suicídio por causa disso. Por causa dos efeitos colaterais do remédio. A pessoa fica dopada, não consegue sair do lugar, a vida vai passando diante dos olhos dela. Tudo que ela precisa é tirar aquela dor. Então a dracma, não adianta você entender que você tem um problema e querer que o remédio faz um milagre para você. Elias delegou para os outros que era para ele. Às vezes não delega para o remédio, para o médico, fala mal do médico, fala mal do remédio. E não é, gente, não é. Vamos ser realistas aqui hoje. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Só acender a candeia para procurar a dracma, não acha, tem que varrer. Comece a procurar dentro, fazer um tratamento terapêutico, que é o que eu ofereço, para varrer o inconsciente, para entender qual que é o gatilho, por que tá tendo essa ansiedade. Aí você continua tomando remédio, mas descobrindo a raiz do problema. A sabedoria do médico, da medicina, é de Deus. Muitas das vezes, esses sintomas de depressão e ansiedade fazem nós ficar dentro de uma caverna igual a Elias. Com autopiedade, com orgulho. Eu não tomo remédio, mas está dentro da caverna. Eu quero ajudar todos vocês que estão aqui, igual eu fui ajudado. Então, eu quero te ajudar com a verdade. Então, se você foi no médico e ele passou, às vezes os remédios vão fazer você ficar dopada. Só remédio não vai te curar mesmo, não. Só que o remédio trata os sintomas do corpo. Se você percebe que esse remédio está pesado demais, parte a metade, vai no médico e fala, posso tomar metade? Você pode mudar, que está me dando muita dor de cabeça? Mas começa a procurar saber qual que é a raiz emocional dessa ansiedade. A raiz emocional está por trás disso. Ela traz esses efeitos colaterais. Os efeitos colaterais é o corpo gritando. O nosso cérebro ele começa a procurar dentro da nossa cabeça todos aqueles momentos que nós já vivemos na nossa vida antigamente, que foi de fracasso, que foi de traição, que foi de humilhação. Se alguém passou perto de nós na igreja ou na nossa família, ele pisa na gente e o inconsciente começa a fazer nós sentir aquela dor de coisas que nós já fomos pisados quando nós tínhamos 10, 15 anos, 18, 20, 2 anos. A sua mente não esquece nada de dor, ela só esquece o quê? Mas a dor ninguém esquece. A medicação é necessária sim, medicação junto com terapia. Tomando medicamento junto com terapia, de repente, você ajuda até o medicamento a fazer efeito melhor. E na terapia, que é o que eu ofereço, olha, nós vamos na raiz do problema. Nós vamos ir lá na raiz do problema. É como se acendeu a candeia e procurou a sujeira. Começa com entusiasmo tanta coisa. Mas você desanima rapidinho, não é mesmo? Você tem entusiasmo para começar um curso, para começar uma limpeza na casa, uma faxina na casa. E de repente você não consegue terminar. Você começa muito entusiasmado, mas desanima e termina. Muitas das vezes você joga a culpa no fulano e no Bertano. Mas você mesmo não se culpa. É igualzinho Elias. Senhor, eu fui o único que estou aqui, Senhor, guardando os seus mandamentos.
Cuidado com a autopiedade. Ela pode atrapalhar você. Essa live aqui não é para julgar ninguém. Essa live é para nós varrer os cantinhos, para nós achar a dracma perdida. Qual que é a dracma? A nossa verdadeira identidade. Essa é a nossa dracma. Achar a verdadeira identidade para cumprir o que Deus falou. Muitas pessoas já viveu estupro. Muitas pessoas já viveu abusos sexuais graves dentro de casa. E às vezes tem dificuldade de ter relacionamento com seu companheiro. É as dores. O cérebro, gente, ele esquece o quê? Mas não exatamente a dor que viveu. Então, quando a gente acontece alguma coisa, por algum cheiro, por alguma cor, alguma coisa que traz aquela dor de volta, o cérebro vai igualzinho o Google, ele vai ficar procurando aqui dentro. E é onde que dá esses sintomas no seu corpo, que precisa de um medicamento para controlar, mas só o medicamento não te cura. E também só você falar assim, eu não vou tomar o medicamento não, eu vou jogar tudo para Deus. Deus não vai fazer o que é para você fazer. A Bíblia diz assim, ó, cuidado com seus pensamentos, eles vão dirigir os seus passos. E a Bíblia diz assim, eu deixei os médicos. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. É isso. E a Bíblia diz também, assim como imagina a sua mente, assim você vai ser por fora. A sua mente imagina que você é um fracassado, que você merece ser traída. A sua mente não vai aceitar menos do que isso. É por isso que as mulheres ficam dentro de um casamento tóxico, apanhando. É por isso que muitas das mulheres batem também. É por isso que muitas pessoas vivem repetições de relacionamento tóxico, porque o pai viveu, a mãe viveu, e a pessoa é crente, está na igreja, mas está repetindo as mesmas dores da família. Essas dores não curadas do passado, o que acontece, algum gatilho que parece com aquela dor, ela volta. Porque ela foi mal curada. Assim também, quando tem uma ferida emocional não curada do passado, tudo que acontece hoje em dia, o seu estresse do dia a dia que faz parte, faz trazer essa dor de volta. Aí você entra em depressão, excesso de passado, entra em ansiedade, crise de ansiedade, excesso de futuro. Então eu estou em depressão, com dores do passado em cima dos meus ombros. Então eu vou correr lá para o futuro, que é a ansiedade. Aí fica o excesso de pensamento, preciso do medicamento. Ah, gente, é terrível. Só que a gente faz uma tempestade no copo d'água. Elias tinha todos esses sintomas e ele falou, Senhor, só pode me matar. Jeremias também falou. Jó também falou. O seu dia a dia pode trazer essa vontade de morrer, mas não é de morrer de verdade. Gente, sabe as pessoas que suicidam? Essas pessoas, eles estão com depressão profunda. Eles estão só querendo tirar a dor. A pessoa que entra em depressão, gente, é uma pessoa que ele já está querendo tirar a dor dele de uma tal maneira que ele vai... A mente dele engana ele, achando que se ele se matar, vai tirar a dor. E o diabo também dá uma forcinha. Não é o diabo que pega a corda e põe. Não é o diabo que faz ele tomar medicamento. Não é. O diabo só fica fortalecendo aquele sentimento de fracasso que o cérebro está continuando procurando. O cérebro nosso continua rodando. Se a pessoa se acha inútil, se acha que não vale nada, o cérebro vai rodando. Sim, e o diabo vai trazer pessoas perto da gente para ajudar a gente a ficar sentindo mais e mais disso. Então vai pesando tanto. Com a hora a gente fala, não aguento mais viver. Viver está sendo essa desgraça, então eu não quero mais. Os sintomas, né, que você... dentro da sua cabeça ele existe. Aí você isola, igualzinho Elias fez. Elias se isolou. Só que o anjo de Deus foi lá e falou assim, Elias, eu não quero que você fique dormindo. O anjo de Deus fez comida de verdade, gente. Não foi só no espiritual, nem foi só na visão, não. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, no versículo 7, o anjo do Senhor tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou e comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna. Às vezes você tá com depressão e ansiedade. Aí você não cura ela, você tem orgulho e não quer curar. Só que você vai numa igreja, tem aquela palavra ungida, aquela palavra que levanta até defunto. Você sai da igreja revigorado. Agora sim, agora eu volto pro meu casamento, agora eu volto pro meu trabalho, agora eu volto pra minha vida fortalecido. Só que você não cuidou do verdadeiro problema. Deus fortaleceu o teu espírito. Só que seu carnal ainda tá ferido. Aí foi o que aconteceu com Elias. O anjo deu comida pra ele, ele aguentou 40 dias e 40 noites. Só que depois ele entrou na caverna de novo. Então não curar os traumas emocionais faz você... O Senhor te dá uma força, Deus te dá uma palavra, um renovo, e você achar que está curado. Não, tem que tomar. Quando você vai tomar um antibiótico para infecção, você tem que tomar um antibiótico 7 a 14 dias. Se você tomar errado, não faz efeito. Dormir. O servo de Deus, que tinha intimidade com Deus, também tinha os mesmos sintomas que você.
E Deus não veio resolver o problema dele, não. Ele precisou colocar na posição. E eu quero continuar te provando isso. Que não é Deus que vai vir resolver o seu problema, é você. A oração precisa ter ação junto. Então nós vemos aqui que esse homem de Deus estava com a verdade absoluta, eu vou morrer mesmo. Eu sou o único aqui, ó, vitimismo. Eu sou o único perseguido, todo mundo morreu, eu sou o único que guardei a aliança aqui, porque o povo de Israel quebrou tudo. Então você melhorou um pouquinho. O Senhor tratou você, você melhorou um pouquinho, só que você não tratou da ferida, da raiz da ferida. Voltou pior. Aí Elias entra dentro da caverna. Aí o que acontece? O Senhor falou para ele assim, Elias, eu vou te visitar. O Senhor falou assim, o Senhor vai passar até você. Elias ficou feliz, né? Que ele ia passar lá. O Senhor disse, saia e saia. Olha o que o Senhor falou para ele. Saia da onde? Da caverna. Sai desse pensamento que você tá, esse pensamento fechado, achando que tá todo mundo te perseguindo. Sai desse pensamento. É aquela palavra que a Bíblia diz, entra no teu secreto. Orando com Deus, não tô falando nesse sentido. O Senhor falou assim, o Senhor vai aparecer para você, mas saia dessa caverna. Então sai desse pensamento que crente não tem depressão. Sai dessa bolha que você é crente, está orando, não precisa ser tratado com remédio nem com médico. Não, saia disso. O Senhor falou para Elias, eu vou passar até você, então saia. Aí o Senhor chama nós para nós ir para o secreto. Você está passando problema, vai para o secreto. Vai para o secreto sem fazer tempestade no copo d'água. A Bíblia diz assim, no primeira coisa apareceu um vento. Um vento tão forte, tão forte. Deus não estava naquele vento. Quando você vai para o seu secreto, falando que a sua mente tapada de caverna, que tá todo mundo te perseguindo, que você tá tendo autopiedade, vitimismo, você tá tendo vitimismo, você tá indo diante de Deus no teu secreto com um tantão de vendaval, com tempestade no copo d'água. O Senhor não aparece no vendaval aqui, o Senhor Deus não apareceu para ele. No vendaval, no vento que estava acontecendo ali. O Senhor não apareceu para ele. O Senhor quer que nós sejamos racional. Romanos 12 fala assim que nós precisamos procurar, entender qual que é a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ofertar ao Senhor um culto racional. Elias estava emocional. No emocional nós acreditamos tudo na mentira que contam a nosso respeito. Nós acreditamos tudo. Então, o Senhor não apareceu para ele no meio daquele vendaval. O Senhor não apareceu para ele naquele vendaval. O Senhor também não apareceu no terremoto. Se você for diante de Deus com um terremoto, fazendo tempestade no copo d'água com sua verdade, que é marionete do seu inconsciente, que é por causa de coisas que você viveu na infância, depois teve um grande terremoto, Deus não apareceu para Elias no meio do terremoto. E depois teve um fogo, Deus não apareceu no fogo. Deus mandou ele sair da caverna, ou seja, tirar essa mentalidade emocional dele, de dor, que ele estava vendo tudo como verdade. E o Senhor não apareceu para ele no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Quando teve uma brisa suave, que Deus apareceu. Pois o Senhor só apareceu para Elias, quando não foi no terremoto, na sua tempestade no copo d'água. Deus está ouvindo a sua oração, não estou falando que Deus não está ouvindo, Ele está ouvindo. Só que Deus está ouvindo a sua oração, Deus está vendo o seu sofrimento. O problema, na verdade, é que Deus sabe que você está sofrendo, você está sendo marionete das dores que você já viveu e está na sua genética, está no seu inconsciente. Então você está sem identidade verdadeira. O único jeito é você chegar diante do Senhor sem tempestade no copo d'água, ou seja, admitindo que realmente você está com crise de depressão, crise de ansiedade. Por isso o tratamento terapêutico que a gente faz é para entrar na sua mente, é igualzinho a dracma perdida, é para jogar uma luz lá onde que tá essas dores, para ressignificar. Essas dores que tá causando ansiedade, sidorese, dor no peito, insônia, síndrome do pânico, fibromialgia, câncer, gente. Essas dores no nosso emocional trazem essas doenças até físicas. Então, Deus está ouvindo a sua oração, mas não está te respondendo. Porque o seu corpo está procurando isso. E os medicamentos não vão fazer efeito. Não. E o que acontece? Muitas mulheres, às vezes, a mãe dela foi traída pelo pai. As outras irmãs dela também. Automaticamente, ela
tá num casamento bom e não sente bem ficar bem tratada pelo marido. Porque ela entendeu lá na infância que homem não presta pra nada, por causa da mente dela, entendeu? Que o pai foi embora e deixou a mãe sozinha. Então ela entendeu que homem não presta pra nada. Então ela vai ter um marido bom, crente, dentro da igreja. Mas tudo que ele trata ela bem, ela vai ficar com ciúme, insegurança, por causa da genética dela. Foi moldada que homem não presta pra nada. E é nisso que o diabo entra. A nossa genética, o nosso inconsciente aprendeu lá na nossa infância. A infância é um chão que nós vamos pisar a vida inteira. Aí você vai orar, mas você vai continuar dando lugar pro diabo, por causa que você está sendo marionete do seu inconsciente. E você vai atrair demônios para dentro da tua casa, assim, para trazer traição dentro do teu lar. Às vezes não é nem seu marido que trai, é você. Isso mesmo. Aquela ciumeira, ele não dá ligança para mim. Meu marido não me elogia. É uma dependência emocional que veio também por causa de feridas emocionais que estão no seu inconsciente. De repente ninguém suporta mais ficar perto de você. O Senhor apareceu para ele. Aí o Senhor perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Quando na terapia nós trazemos você a sua razão. Na terapia nós tiramos todo esse vendaval, esse fogo, esse terremoto que você está tendo como verdade, que está causando sudorese, que acha que você vai infartar. Aí, quando nós tiramos isso tudo, você vai ver o seu verdadeiro eu, o Senhor Deus. Quando o Senhor chegou na brisa suave e falou assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Meu filho, por que você parou? Por que você encavernou? Por que você entregou seus cargos? Por que você parou de ir na igreja? O que você está fazendo com essa doença que você deixou o seu corpo gerar? O seu corpo gerou depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, câncer. A sua família está todo mundo refém, prisão. Dessa prisão que você está, a sua família também está. O seu marido foi embora, os seus filhos foram embora por causa dessa doença que foi gerada. O Senhor não veio no terremoto, o Senhor não veio, o Senhor vai te ouvir, mas não vai te responder, porque você está cego, você está sendo marionete do seu inconsciente, você está doente inconsciente, dentro do seu inconsciente, e tá, crente não tem isso porque eu resolvo na oração. Tô deixando para Deus, para de delegar para Deus o que é para você fazer, minha irmã. Eu era assim também, só que nós somos corpo, alma e espírito. O impossível é para Deus, o possível é para nós. O que te levou a ficar preso numa depressão, Elias? É não confiar que eu deixei os médicos para cuidar? É não valorizar, porque tudo é do Senhor. Até a ciência é do Senhor. Se não fosse Deus, médico não sabia nada. O Senhor perguntou para ele, ele respondeu assim para Deus: Deus, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram essa aliança. Ele vai queixa para Deus. E o Senhor pega no versículo 15, o Senhor fala para ele assim, ó: volte para o caminho por onde você veio, Elias. Que é isso? A Bíblia diz no livro de Apocalipse: você que perdeu o primeiro amor, volte ao primeiro amor. Por que a ansiedade e a depressão tomam conta da gente? Porque nós acabamos com esse ansiedade e depressão, deixa a gente cego. E o Senhor, a primeira coisa que o Senhor falou para ele assim: Elias, volte pelo caminho de onde você veio, volte aonde tu caíste. O livro de Apocalipse fala: volte aonde tu caiu, volte ao primeiro amor. Nessa tarde eu vim aqui em nome do Senhor para mostrar para você que a depressão, a ansiedade, ela crente dá também. Eu te provei que Elias teve. Eu falei para você o que Jeremias e Jó falou, você sabe. Maldito dia do meu nascimento. Jeremias também falou a mesma coisa. Moisés falou: mata-me, Deus. Números 11, 15. Se o Senhor não for comigo, me mata. E Elias também: tira minha vida, Senhor. Você também. Tudo que você quer não é parar de viver. Por isso que uma pessoa se suicida, ele não quer parar de viver. Ele quer tirar essa dor. Esse vendaval é tão forte que ele começa a não enxergar. E nós começamos a paralisar. Nós começamos a ficar desgastados, cansados, principalmente as mulheres. Quando nós, a partir dos 36 anos, nossos hormônios começam a ficar debilitados, desgastados. Se nós não tomamos um medicamento para fortalecer os hormônios, a depressão, muitas pessoas, depressão é só tristeza, não é só tristeza não, gente. Depressão é muito mais do que isso. Tem pessoa que tá sorrindo perto de você, no outro dia você fala assim, ó, aquela fulana se suicidou. Mas como assim? Ela tava rindo? Então eu quero dizer pra você, às vezes você que tá aqui, às vezes tá passando depressão, ansiedade, não suicidou fisicamente, mas às vezes você já suicidou do teu chamado. Já morreu pro teu chamado, pros seus filhos. Às vezes tem muitas mães que não é mãe mais.
Muitas esposas que não é esposa mais. O companheiro tá sozinho lá, ó, só casado no papel. Eu quero dizer para você, hoje é dia de você ressuscitar. Hoje é dia de você escutar o que Deus falou para Elias. Volte aonde tu caíste. No versículo 15 de 1 Reis, capítulo 19, o Senhor fala para ele, volta pelo caminho que você veio. E o Senhor preparou alguém, que é Eliseu, para ajudá-lo. Tinha muitas coisas para Elias fazer, tinha que ungir reis. O Elias não fez. Elias colocou, ele não aguentou. A depressão, a ansiedade foi tão forte. Quando a depressão e a ansiedade tomou conta da gente, porque a gente está com negação, ela vai ficando cada dia mais forte. Os efeitos colaterais dela é forte demais. Aí a gente toma um medicamento, né? E o medicamento não vai curar, só vai tratar vai tratar os efeitos colaterais. E a gente vai ficando esquecido, vai ficando debilitado. Às vezes você... Então aqui, eu trouxe uma palavra baseada em 1 Reis, capítulo 19, que crente tem depressão, igual o homem de Deus Elias. Que às vezes os sintomas que Elias teve, é os sintomas que você também tem. E Elias também se encavernou, mas o Senhor não apareceu para ele quando ele estava com tempestade de um copo d'água. Então você pode estar orando, mas parece que Deus não está te respondendo. Não é não. Ele está te ouvindo. Porém, a visão que você está tendo é uma visão deturpada diante das dores que você já viveu. Precisa tratar na terapia. Isso paralisa a vida da gente. Eu quero mostrar para vocês, nós precisamos orar, mas nós precisamos cuidar também do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Crente tem depressão e ansiedade? Tem. Mas por causa do quê? Por causa de muitas coisas. Depressão é uma bagagem do passado que não foi curada. Sofri bullying na escola. Ah, agora eu sou adulto, isso não importa mais. Mas se alguém te criticar, você vira um bicho, não é? Pois é, a mesma dor lá de trás volta. Nossa, eu não misturo no meio de pessoas, não. Por quê? Porque o seu cérebro lembra, quando você foi fazer uma apresentação na escola, todo mundo riu de você. Aconteceu isso comigo. Uma vez eu fui tirar um louvor da igreja, eu era do grupo de jovem, eu fui solar um louvor. E quando eu fiz uma declamação do louvor, a minha voz saiu tão feia, que os jovens, sabe como é que jovem é? Todo mundo riu de mim. Inclusive a líder da igreja, a líder dos jovens, que também era missionária da minha igreja. Me bateu uma tristeza tão profunda. Lá eu segurei. Coloquei um botox na cara e segurei. Mas eu entrei pra dentro, eu fui pra minha casa, mas eu fui chorando. Eu passei a semana inteirinha chorando. Aquelas pessoas rir de mim, fez eu não querer cantar mais. A minha voz, agora eu tampou minha voz. Eu não queria cantar, eu não queria oportunidade. Eu passei anos na igreja sem querer oportunidade. Por causa daquele acontecimento, mas que já tinha acontecido antes. Lá quando eu fui fazer uma apresentação na escola, eles tudo riu de mim. Então, quando os jovens da igreja riu porque minha voz saiu errada, trouxe a dor do que eu já tinha vivido antes. Com dor que não foi curada, isso me paralisou. Eu passei tempos sem pregar, sem cantar. Pois é, por causa do quê? Uma dor que não tinha sido curada. E o Senhor fala para Elias no versículo 15, Elias. No versículo 14 ele fala, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não veio na tempestade no copo d'água de Elias, que era terremoto, que é fogo. Não, Deus não veio nada disso. O Senhor veio quando a mente dele ficou calma. E o Senhor pega e fala, o que você está fazendo aqui, meu filho? Por que você entrou nessa caverna? Senhor, sou só eu, não é só você não, meu filho. Tem mais 7.000 profetas ainda. Não é só você não. Então levanta, volta pelo caminho que você veio. O Senhor falou, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volta aonde caíste. Apocalipse diz isso. Volta aonde caíste. Para de achar. Para de carregar ofensa. Para de carregar. Está na hora de você liberar essas coisas que estão em cima de você. Então eu vim aqui hoje mostrar para você que crente tem depressão igual Elias teve. Crente tem ansiedade igual Elias, igual Jeremias, igual Davi, igual Jó. Porque o nosso dia a dia é cheio de estresse mesmo, a correria do dia a dia. A mulher, normalmente, ela já é um faz tudo de natureza. Só que a conta chega quando nós ficamos desgastadas demais. E é nisso que voltam as dores do passado que não foram curadas. Então tá na hora de você fechar essas brechas. Tá na hora de você fazer como Neemias, para você levantar esse muro. Esse muro de brecha que o diabo tá conseguindo entrar. O diabo tá atacando só você, não. O diabo tá atacando seus filhos, o seu marido, o seu casamento, o seu financeiro.
Está na hora de você erguer. Trabalhar com corpo, mente. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 12, que é para nós procurar entender qual que é a vontade de Deus. Deus falou para Elias, minha vontade não é você ficar nessa caverna não, Elias. Deus não queria que ele ficasse dormindo, por isso que o anjo foi lá e deu comida para ele acordar e para ele continuar comendo. Eu tô aqui como anjo de Deus para falar para você. Se o seu emocional tá cheio de traumas emocionais, eu posso te ajudar. Ajudando através da neurociência, eu quero tratar você. O tratamento que eu ofereço é um tratamento que eu falo que precisa no mínimo 3 meses para tirar essas feridas, desintoxicar o seu emocional. É através de conversa, sessão online. Eu vou usar técnicas. Não é conversa não, gente. Conversa você tem com a sua amiga. Com a terapeuta igual eu, nós vamos usar técnicas específicas para ir lá no seu passado. Lavar lá. É como se eu pegasse um bisturi através de técnicas de conversa assim, abrisse o seu inconsciente e começasse a te mostrar. Ali, ó, a ferida tá ali. Você vai começar a perceber. Então, eu falo que o protocolo metamorfose, que são 13 sessões. Só que eu divido isso de 5 em 5 sessões, que é o protocolo 5S. Só que para a gente fazer esse protocolo, nós precisamos fazer uma sessão diagnóstica. Eu vou fazer uma sessão de ressonância do seu inconsciente, para identificar a raiz do seu problema. Quando começou de verdade? E o que acontece no seu dia a dia que desencadeia ela? Nós vamos descobrir a raiz original desse problema e nós vamos traçar para nós entrar no protocolo 5S, que é 5 sessões, uma sessão por semana, por chamada de vídeo online. E nessa live, você que está vendo essa live, eu vou dar um bônus exclusivo para fazer a sessão diagnóstica. Tem um valor a sessão diagnóstica, a sessão de ressonância do seu inconsciente. Para nós entrar no tratamento protocolo 5S, precisa fazer a sessão diagnóstica. Então eu quero dar um bônus exclusivo. Eu vou dar um desconto de R$100 na sua sessão diagnóstica. É só você me mandar uma mensagem no direct e falar, eu quero esse tratamento e eu quero o bônus da sessão diagnóstica que você deu aqui na live. Você vai receber esse bônus, um desconto, bônus exclusivo de R$100 para nós fazer a sua sessão diagnóstica e nós só identificar, gente, só fazer o exame não cura, nós precisamos trabalhar o tratamento. E não é uma via de mão dupla, não é só a terapeuta que vai trazer cura, não. É via de mão dupla, eu e você junto. E nós, em nome do Senhor, nós vamos vencer. Nós vamos fechar essas brechas que o inimigo encontrou na sujeira do seu inconsciente. Você não é o que aconteceu contigo. Você é quem você decide ser. Não deixe que as coisas do dia a dia, os sintomas, as coisas que acontecem no seu dia a dia, traz de volta as dores do passado aqui no seu inconsciente, não. Está na hora de você ocupar sua verdadeira identidade. Deus chegou lá em Elias e falou assim, o que você está fazendo aqui nessa caverna? Aqui não é o seu lugar. Está na hora de você marchar. Está na hora de nós cumprir aquilo que Deus falou. Jesus está voltando. Nós precisamos estar no nosso lugar, profetizando, orando em nome do Senhor para que o Senhor cure e liberte pessoas. Mas se nós não tiver liberta, eu vou ser sincero para você. Nós só somos um escândalo para a obra. E se nós ficar parados dentro de casa, como Elias ficou parado dentro de uma caverna, somos escândalo também. Elias, um homem de Deus, que tinha maior intimidade com Deus, que orou, fez chover, que mostrou que a glória de Deus era com ele, matou 450 profetas de Baal, teve depressão e ansiedade. Por que você acha que você não tem? Nós somos seres humanos. E como seres humanos, o Senhor falou assim que, Salmo 103, que Ele conhece o material que nós somos feitos. Ele conhece, mas Ele não vai fazer coisas que é para mim e você fazer. Então, eu quero fazer um convite para você. Vem fazer terapia. Terapia não é para rico, não é frescura, não é só bate-papo, não. É um tratamento sério. Ah, para que isso? Quando você quebra o braço ou a perna, você não vai no ortopedista? Quando você está com problema ginecológico, mulher, você não vai lá no ginecologista? Quando você está com gripe, você não vai, pneumonia, você não vai no médico? Pois é a mesma coisa. Tratamento terapêutico é a mesma coisa. Eu sou especializada em tratar os traumas emocionais que você carrega da infância, que está trazendo sintomas de morte, de dor no peito, de sudorese. E as pessoas nem te respeitam mais. Você vai no hospital e eles nem te respeitam mais. Pois é, só você acha que você está morrendo. Não é uma verdade verdadeira, mas o seu corpo está sentindo e precisa de cuidado. Está na hora de você se cuidar. Ou você se cuida, ou infelizmente, ninguém vai fazer por você, nem Deus. Você vai passar a vida inteira
chegar o dia que o Senhor vai te recolher e você vai viver nisso aí. Não foi escolha de Deus que você vive nisso aí. É escolha sua. Ele falou que nós vamos viver no melhor dessa terra. Se você não está vivendo no melhor dessa terra e acha que o seu melhor é só no céu, você está enganado. Nós vamos morar no céu, lá está preparado para nós. Mas o Senhor falou que nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Se você não está desfrutando, não é porque você está em pecado ou que você merece isso aí. É porque você está aceitando essa vida. Eu quero oferecer para você um tratamento terapêutico. Ah, é caro. Ficar na vida que você está não é caro, não. Ah, tratar. Vou deixar para tratar depois quando eu tiver dinheiro. Às vezes a pessoa arruma dinheiro para cigarro. Dinheiro do refrigerante é todos os dias, mas não arruma dinheiro para fazer um tratamento. É forte. Ah, a terapia é caro. Caro é perder a sua vida do jeito que você está perdendo. Caro é ficar sendo marionete do seu inconsciente. Isso que é caro. Porque o que aconteceu ano passado não volta nunca mais. O ano passado que você passou com depressão, há 10 anos com depressão, não volta nunca mais. Isso que é caro. Fazer um tratamento terapêutico para recuperar a sua saúde, isso não é caro. Está na hora de você se cuidar. E eu estou aqui para cuidar de você. Eu também era assim. E graças a Deus, Deus abriu os meus olhos. E eu tenho buscado o Senhor tem cada vez mais abrido mais a minha mente. E eu estudei, me especializei em várias formações para tratar você. Em nome do Senhor, sou a resposta de Deus para a sua oração. Eu estou esperando já. Eu já estou te esperando. Para que nós agendamos sua sessão diagnóstica com um bônus exclusivo de R$100. E só sessão diagnóstica não resolve. Tem que entrar com tratamento. Porque você precisa voltar ao seu lugar que Deus mandou você. Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida. Se você não está inscrito no meu canal aqui do YouTube, se inscreva agora. Se você não se inscreveu aqui no Instagram também, já me segue. Eu quero pedir para você, deixe seu comentário nessa live. O que você achou dessa live? Fez sentido? Dá para compartilhar com alguém? Que Deus te abençoe a sua vida. Eu já estou te esperando no meu direct para nós agendar o seu atendimento. E eu tenho poucas vagas. Porque eu me preparo espiritualmente falando, porque a gente lida com o diabo também, gente. Quando a gente vai quebrar essas maldições que tá no inconsciente, a gente lida com o inferno também. É por isso que eu tenho poucas vagas. Vagas limitadas. Então eu já estou esperando você para nós já agendar a minha vaga para o mês de agosto. A gente já está praticamente quase cheia. E eu quero você lá comigo. Já estou te esperando, hein? Deus abençoe, ilumina a sua vida. Fica com Deus.